Bom dia, gente. Gente, continue se inscrevendo no meu canal. Eu agradeço muito. Gente, a espiritualidade, falar da espiritualidade é muito complicado, é muito complexo. Falar das coisas terrenas, da vida humana e comportamento humano já é difícil. E falar do mundo espiritual, da espiritualidade, é preciso que seja um pouquinho espiritual para falar um pouquinho da espiritualidade e como as coisas acontecem. Gente, se você se diz crente em Cristo Jesus, se diz um homem espiritual, um homem versado na palavra de Deus, e não entende o que aconteceu com estas eleições, então você não é espiritual e você não conhece nada da espiritualidade. Gente, não se pode acreditar que Lula ganhou as eleições porque Lula é o maior líder político de toda a América Latina. Ele é. Isso é fato. Isso é história. Mas o que houve na eleição de Lula foi o dedo de Deus. Deus deu a vitória a Lula. Queiram os incrédulos ou não, Deus deu a vitória a Lula. Gente, foi descoberto no gabinete de Bolsonaro muitas imagens de Exu, de Satanás. Isso significa que Bolsonaro cultuou e invocou Satanás para que ele tivesse vitória. Qual a intenção? Humilhar Lula. Lula foi uma pessoa benquista pela população. Todo mundo gostou de Lula, quase todo mundo. Lula saiu do seu governo de 8 anos com uma popularidade de 87%. É muita coisa. Isso nunca aconteceu no Brasil. O que é isso? É porque Lula foi o melhor presidente da República? Foi. Realmente foi o melhor presidente da República em 500 anos. Mas tinha o dedo de Deus. Lula fez uma opção pelos pobres. Deus gosta de quem faz opção pelos pobres. E Deus o abençoou, e abençoou tremendamente. Gente, quando você vê na história que pessoas humildes se levantam e conseguem triunfar sobre os grandes, você tende a entender que só Deus faz isso, como fez com José no Egito, que se tornou governador do Egito, por interpretar sonhos, perturbações da cabeça de Faraó. O que acontece no mundo espiritual? O mundo espiritual fala com o mundo físico e comanda. Deus tem o controle de tudo. Queiram os incrédulos ou não, Deus tem o controle. Daí um dos motivos pelos quais Lula foi eleito, mesmo diante de tanto absurdo, tanta mentira, tanta compra de voto, tanto crime praticado pelo Bolsonaro, ele achava que com a ajuda de Satanás, ele ganharia as eleições. E fez o que Satanás gosta que ele fizesse. Até sangue humano foi oferecido. Como assim? Gente, quando as pessoas em nome de Bolsonaro matavam pessoas e Bolsonaro não dizia nada, não fazia nada, ele aceitava que o sangue fosse derramado. Tudo aquilo ali tinha um propósito. O propósito era satisfazer Satanás. E quanto mais sangue, mais Satanás se satisfazia e enganava Bolsonaro, dizendo que a vitória era de Bolsonaro. E sabe quem concordava com isso? Silas Malafaia, Valdemiro Santiago, Edir Macedo, todos estes profetas da terra, carnal, do mal, do inferno. Todos eles disseram amém às mortes, aos derramamentos de sangue. Só que Deus está de olho. Só que também Satanás está arregimentando homens. E estes homens que Satanás está arregimentando não é as pessoas que estão fora da igreja, é as pessoas que estão dentro da igreja. As pessoas que estão fora da igreja, a Bíblia diz que elas jaz no maligno. Satanás não está preocupado com aqueles que jaz nele. Satanás está preocupado com aqueles que estão nas quatro paredes
clamando pelo nome de Jesus e comendo Bíblia. Satanás tem preocupação com estes. Daí engana. Como? Comprando. Engana com aquilo que é mais precioso para essas pessoas débeis espiritualmente. Dinheiro. O que é que acontece com Silas Malafaia? Está aí rico. O que é que acontece com Valdemiro Santiago? Está aí rico. O que é que acontece com Edir Macedo? Está aí rico. Eles têm tempo mais para a fé e para a alma? É claro que não. Eles querem curtir a vida. Só que tudo tem um preço. Vocês acham que Valdemiro Santiago vai voltar atrás e se reconciliar com Deus? De jeito nenhum do mundo, gente. Ele não volta mais. Satanás o arregimentou e cauterizou a mente. A mente de Silas Malafaia não volta mais, e afirmo, o ministério dessas pessoas acabou. Não existe mais igreja mundial do poder de Deus. Acabou. Universal do reino de Deus. Acabou. O ministério dessas pessoas, gente, acabou. É que essas pessoas se tornaram tão famosas que ainda estão na mídia. Mas essas pessoas se tornarão numa história triste. Num fato lamentável que aconteceu na história dos cristãos, na história da religião. Porque eles foram chamados, foram arregimentados, convocados por Satanás para o seu futuro reino. Satanás sabe de todas essas coisas e ele está nas igrejas, convocando, confundindo as pessoas e trazendo para o lado dele. Lembra quando o Bolsonaro disse que os idiotas ele atrairia para ele? É assim mesmo que pensa Satanás. Porque todo aquele que conhece o Senhor Jesus, vê a beleza, a grandeza do Senhor Jesus, o senhorio do Senhor Jesus, e se rende ao convite malévolo de Satanás, este não volta mais atrás, não tem mais jeito. Satanás passa a dominar a mente dele de uma maneira tão escravista, gente, que ele não pode mais voltar atrás. Ele abusa do livre-arbítrio que Deus deu. E aí é triste o final dele. O final de Silas Malafaia, gente, é triste. O final de Valdemiro Santiago, gente, é angustiante, é lamentável, é triste. É de chorar o final destes homens, tido ontem como homens de Deus. Só aqueles que estão distantes da presença de Deus não enxerga, não contempla o que espera Silas Malafaia, Valdemiro Santiago e a pombagira Marcos Feliciano. Gente, aquele homem está cercado de pombagira. Gente, aquele homem chega a ser bestial. Dá nojo. E são essas pessoas que saíram do nada, gente. E Deus o engrandeceu com o dom da palavra. Mas eles, quando se sentiram grandes, fizeram como Satanás. Traíram Jesus. E passaram a adorar o bezerro de ouro. E não voltam mais para Jesus. Sabe por quê? Porque Satanás cauterizou a mente dessas pessoas de uma maneira tamanha que perdão para eles não existe mais nas mentes deles. Eles não podem voltar mais atrás. Eles estão sobre o ai de Deus. É triste, é de chorar, é de se angustiar. Mas assim é. Podem me cobrar. Assim é. Se debruce diante de Deus Todo-Poderoso para que vocês tenham revelação espiritual do que espera estes homens que causaram tamanho dano
na Igreja de Cristo. Gente, o dano que Silas Malafaia, Valdemiro Santiago, Edir Macedo, José Wellington Bezerra da Costa causaram à Igreja de Cristo, gente, é lamentável, é triste. Olha que homens, ou vocês se convertem ou morrem.